eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós lemos aqui que Deus provou o quanto ama a humanidade. No versículo 8 diz: porque morreu por nós, sendo nós ainda, a situação nossa, pecadores. Logo, muito mais agora, já sendo justificado, morreu por nós, depois que cremos, fomos justificados, perdoados de todos os nossos pecados cometidos lá atrás. É o que diz a Bíblia, amém? Sendo justificado pelo seu sangue. Como ocorreu isso? Pelo sangue dele derramado lá na cruz por nós, amém? Seremos por ele, agora, depois justificados, perdoados, seremos por ele, Jesus, salvos da ira. Então tem uma ira para vir sobre toda a humanidade. E quem se justificou em Cristo Jesus vai ser salvo dessa ira. Essa ira é certa, que vai jogar todos aqueles que não creram no inferno. É certo essa ira. Se a Bíblia diz isso, eu creio nela. E vai acontecer, porque está tudo acontecendo. Então isso também vai acontecer. Já aconteceu o que tinha que acontecer, está acontecendo o que tem que acontecer, vai acontecer o que ele disse que vai. Amém? Eu só estou aqui por causa dele. Todos nós estamos aqui por causa dele. O mundo está de pé por causa de Jesus. Amém? Essa é a verdade, que tudo que foi criado por ele e para ele. E ele sustenta todas as coisas. Não tem uma alma viva na face da terra que não seja devido ao poder de Deus mantendo viva. Amém? Não é por causa de médico, não é por causa de força de homem nenhum. Deus é espírito. Ele é espírito. Existe um homem invisível dentro da gente. Porque nós, depois que morre, já era. Essa carcaça toda some, mas a Bíblia diz que o espírito é imortal. Amém? E Deus é espírito. E nós sabemos que todos nós nos separamos de Deus em Adão. Nascemos, todos os seres humanos nasceu sem a presença de Deus, sem a vida eterna de Deus, o que diz a Bíblia. Por isso que ele fez isso lá na cruz, para toda a humanidade se reconciliar com ele. Amém? Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, amém? Você, eu, toda a humanidade, sem Cristo, a Bíblia diz, inimigos. Então, quem morrer inimigo, a ira é certa sobre essa vida. Amém? Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, pela fé nele. Amém? Muito mais, estando já reconciliados, perdoados dos seus pecados, reconciliados, de inimigos se tornaram filhos, reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. O que vai pela sua vida? A vida eterna. O que vai salvar o ser humano da ira, do pecado, de todo o mal? A vida. A vida eterna chegando me mantém salvo. Porque a vida eterna, é claro, por causa de Jesus, que ele deu essa vida. Quem tem o Filho tem a vida. E essa vida que me salva.
Porque essa vida está relacionada também ao Espírito Santo, que vivifica. Amém? Isso tudo, está vendo? Nós estamos lendo. Isso aqui é a palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. Não é eu que escrevi isso. E não foi homem nenhum da terra com a sua mente. Isso aqui é Deus falando com a gente. O Eterno falando. Senão, até falar assim lá fora, a mensagem, o pastor trouxe uma mensagem hoje, tu está pecando. O pastor hoje foi usado por Deus, ele trouxe de Deus. Porque essa palavra é do Senhor. Amém? É do Senhor para nossas vidas. Seremos salvos pela sua vida. Então, Deus nos últimos tempos, lá no passado, em Hebreus diz isso, capítulo 1, verso 1 e 2 diz, no passado, Deus falou com os homens de várias maneiras, mas agora falou pelo Filho. Revelação máxima. Porque o Filho falando, a Bíblia diz que é o Verbo encarnado. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou assim, ó, haja luz, e houve luz. Ele foi falando e tudo foi acontecendo. Amém? E agora, a Bíblia diz que ele foi falando e tudo acontecendo. Olha o poder que tem na palavra de Deus. E nós estamos lendo a palavra e escutando a palavra. Olha o poder que tem. Ele foi falando e tudo foi passando a existir. Amém? E a Bíblia diz que a palavra se fez carne. Amém? Então, o encontro, quem tem um encontro com Cristo, tem um encontro com a palavra. Não tem como ter um encontro com Cristo sem a palavra. Amém? É a palavra, a Bíblia diz que depois que eu escuto o evangelho da verdade, passo a crer nele, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Quando eu escuto o evangelho da verdade, quando eu escuto Jesus. Amém? Quando eu escuto Jesus. Jesus e a palavra são inseparáveis. Amém? Inseparáveis. Então, a pessoa que vai morar no céu, ela vai ser guiada aqui pela palavra. Amém? Eu quero morar no céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé só é gerada por causa da palavra. E a fé em Jesus. Pedro diz, quando aquela multidão de discípulos saiu fora, aí, vocês vão também? Olha a visão de Pedro. Para quem iremos? Ninguém tem palavra de vida eterna, só o Senhor. Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Amém? Então, é a palavra de vida eterna. Então, é por meio da palavra que nós vamos morar no céu. Amém? E é essa palavra que está sendo pregada. A palavra é o poder de Deus que a Bíblia diz. É o poder de Deus que criou todas as coisas. E o verbo se fez carne, é o Logos. Amém? Jesus andando, agindo, ele se manifestando. É a palavra de Deus. As ações de Jesus, as palavras de Jesus, é a palavra de Deus em ação. Amém? E é isso que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, no 17 diz assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Capítulo 1, 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar,
não em sabedoria de palavras, para quê? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha a preocupação, isso aqui é claro que é o Espírito Santo falando. Amém? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Amém, irmão? Em nome de Jesus, sabia que através da mensagem nesta manhã, você pode descobrir se você é um desses que está perecendo? Ou não. Ou pode, se for, deixar de ser. Se tu escuta essa palavra e depois revela que tu não passou tu escutou, foi uma loucura. Não é que não agora. Tu pode revelar que ela é uma loucura depois. Se tu ficar lá fora esquecendo do que tu ouviu aqui, para você foi uma loucura o que tu ouviu. Mas se tu receber ela aqui como um poder de Deus, a Bíblia diz que e depois revelar lá fora que aconteceu algo aqui que te mexeu contigo e te transformou num novo ser, aí tu vai revelar que você está salvo, que o poder de Deus agiu. Amém? Não é brincadeira isso. A Bíblia diz que é loucura para os que perecem. Os que perecem não vão viver essa loucura, não se sujeitam. Mas onde aqueles que se rendem é o poder de Deus. Amém? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então a palavra aqui que está sendo pregado é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus para agir. Transforma um pecador num santo. Transforma um mentiroso num homem verdadeiro. Transforma tudo aquilo que o homem que está fora do padrão de Deus, transforma, passa a ser o que Deus estabeleceu para a vida dele. Um ladrão não é mais ladrão. O mentiroso não é mais o mentiroso. Um adúltero para de adulterar. Aquele que é medroso não tem mais medo. Aquele que só pensava nas coisas terrenas, só pensa nas coisas do céu. Aquele que ama mais Jesus sobre todas as coisas. A palavra faz isso. E ela trabalha para que isso ocorra. Amém? E é essa palavra que está sendo pregada. Ela não fica presa. A Bíblia diz que a palavra não fica presa. Não tem nada que aprisione a palavra. Nada. Dinheiro não aprisiona a palavra. Porque ama mais a palavra do que dinheiro. Nenhuma enfermidade aprisiona a palavra. Porque a palavra liberta de todo medo. Nada aprisiona. Os prazeres desse mundo não aprisionam a palavra, porque a palavra fica tendo total liberdade, porque libertou de tudo. Isso é a palavra. Amém? Então a gente vai descobrindo se essa palavra está dentro de mim ou não. Em 2 Pedro, 2 Timóteo, capítulo 2, o Senhor me revelou, me fez eu conhecer mais a palavra. E a cada dia eu vejo quanto mais eu preciso conhecer ela. E para quem estava satisfeito já com o que tem, tu está perdido. Porque eu não estou satisfeito. Ainda tem muito mais. Estou olhando a mesma coisa e surtindo mais efeito. Porque existe um homem imortal dentro de mim. E só esse ser imortal para preencher. E sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2. No 8, versículo 8, diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. O meu evangelho dele é a palavra de Deus, amém? Amém? Pelo que, o evangelho,
pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? A palavra de Deus não está presa. Ela está fazendo a obra. Não está presa. Ela está sendo pregada. Amém? Nada impede. Louvado seja Deus. Ela regenera. Ela não está presa porque o apóstolo, o que fez nele, ela faz em outros. Regenera, reconcilia, vivifica, ela salva. Amém? A palavra é quem? Se vós permanecerdes em minha palavra, Jesus virando para aqueles que creu nele, disse: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, aí Jesus está falando, eu sou a verdade, tá? Se vocês quiserem ser libertos, é através de mim. Conhecereis a verdade que o Espírito Santo ia revelar. E a verdade vos libertará. Então eu creio, ainda tem mais verdade para me libertar mais ainda. Amém? Precisa. E conhecereis a verdade nunca fomos escravos de ninguém. Quantos tem hoje dentro da igreja que repete isso como os judeus, né? Mas Jesus disse que precisa. Mas nós não somos escravos de ninguém. Não, eu estou falando porque quem pratica o pecado é escravo dele. O escravo não fica para sempre. O filho fica. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De escravos passareis a ser filhos que permanecem para sempre. E o filho, se o filho vos libertar, é Jesus. O evangelho é Jesus. A palavra é Jesus. A salvação é Jesus. O Deus eterno olhou dos céus, esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Escutai-o, amém, irmão? Então é Jesus que tem falado conosco, amém? Amém ou não amém? No Evangelho de João, fica mais espetacular que o Espírito Santo usou os apóstolos e falaram a mesma linguagem. E quem sou eu então para esconder essa verdade? Porque o que essa palavra fez neles, faz isso em qualquer salvo. O salvo vai ter que revelar o que foi revelado neles. Amém? No Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Amém? Ele é divino. Amém? É o verbo. É a palavra que saiu da boca de Deus. Amém? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tinha que ter ele, amém, irmão? Tinha que ter ele. Por isso que é revelado isso. Tem que ter ele. Tem que ter ele. Ter Jesus é ter essa palavra. Essa palavra aqui, ó, que está aqui na Bíblia. O Novo Testamento todo é o Evangelho de Deus, é Jesus. Jesus reinando, reinou, subiu, desceu o Espírito Santo, a palavra foi sendo ministrada e reinando na vida dos apóstolos, reinando na vida da igreja, ela fazendo a obra que ela faz, porque ela é viva e eficaz, é poderosa, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela é o poder de Deus. Só que você tem que receber. A Bíblia diz, a igreja de Tessalonicenses, que o apóstolo deu graças a Deus, porque eles receberam a palavra
como palavra de Deus e fala que, na verdade, ela é. Deu graças a Deus porque não recebeu a palavra como se fosse de homens, mas como de Deus, como ela é. Mas tem que receber. Tem que receber. Porque ele deu liberdade, ele não quer que ninguém sirva a ele, no determinismo. Porque ele podia fazer isso, não, mas sempre a base foi a obediência em amor. Então a Bíblia diz que é o amor dele que nos atrai. Primeiro ele revela a miséria nossa. Obrigado, Jesus, por revelar a nossa miséria. E obrigado pelo Senhor revelar a saída. Obrigado pelo Senhor me revelar que eu levo uma vida inútil, miserável. E obrigado pelo Senhor me dar a chance de me libertar disso. Obrigado pelo Senhor me tirar meus olhos cegos, pensando que a vida é só isso. Nascer, desfrutar desse mundo perdido, ficar velho, acabar, morrer e é o fim. Obrigado pelo Senhor falar assim, não é só isso. Isso é uma vida miserável. Obrigado pelo Senhor me revelar que não é só essa vida miserável. Tem uma vida com sentido com o Senhor. Amém? É isso. Louvado seja Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No 14, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Cheio de graça e de verdade. Esse ser, com sua palavra, com seu poder, com a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade, veio habitar dentro de nós. Com a palavra, com a graça, e a palavra que gera isso tudo em nós. A palavra é Jesus. Amém? Amém ou não amém? Todo aquele que crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Como diz? Quando eu escuto, se eu crer nele, como diz a Bíblia, a vida eterna vai jorrar dentro de mim. Amém? Em nome de Jesus, e isso tem que acontecer. Faz parte. A palavra é viva e eficaz. A Bíblia diz que nós somos regenerados por ela. O salvo foi regenerado. Nasceu um novo ser ali, através dela. Um novo homem. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu estou conhecendo mais a palavra. Glória a Deus. E quando eu conheço mais a palavra, eu conheço mais o poder que ela transmite. Porque ela transmite salvação, ela transmite vida. Os salvos, através da palavra, se santificam, se tornam santos. A nova vida, porque palavra e vida inseparáveis. Porque palavra de Jesus, inseparáveis. Não tem como ser de Jesus e não ter a palavra. Não tem como ser de Jesus e não ter a vida. Andamos juntos. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós.
Viu? Viu? Ele se manifestou por amor de nós, para não deixar a gente ir para o inferno, para tirar a gente da miséria de vida de pecado, vivendo sob a influência de Satanás, o inimigo, sem esperança, só esperando a morte chegar, vivendo de ilusão, buscando algo, buscando para preencher a alma e nunca achar. Isso é a vida miserável. E nunca está satisfeito. Mas ele se manifestou falando assim, porque eu te amo. Ficou melhor? Porque eu te amo. Amém? E revelou porque ele me ama, qual era o meu estado. Amém? Louvado seja Deus. 21. E por ele, por Jesus, por ele que eu passei a crer em Deus. Amém, irmão? Não tem como crer em Deus de verdade se não for por Jesus, tá, irmão? É loucura pensar que pode. Amém, irmão? Por ele, por Jesus, eu passei a crer de verdade em Deus. Crer em Deus sem Jesus, essa fé é falsa. Não tem como salvar. Amém? Porque Deus revelou o amor máximo dele por nós, enviando Jesus. Então é por causa de Jesus que eu creio mesmo em Deus e recebo esse amor dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu só amo Deus porque tomei posse do amor dele revelado em Jesus Cristo na cruz. Amém? Que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para quê? Para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amém? Purificando a vossa alma. A água dá para limpar o externo, amém, irmão? Mas a Bíblia diz que tem alguém, um homem invisível dentro de mim, que ele vai me limpando. Amém? Purificando. Vai purificando e limpando essa alma suja, que precisa mesmo. Tu tem uma alma suja e eu também, que essa verdade vai me limpando por dentro. Amém? Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Só tem uma maneira de ser limpo. As tuas atitudes pecaminosas ainda, o viver ainda segundo o mundo, é por causa da falta da obediência, e com isso a alma não é limpa e vai sendo revelado que não obedece à verdade. Mas essa verdade liberta. Amém, irmão? Louvado, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para quê? Para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amém? Sendo de novo gerados. Somos gerados de novo. Não de semente, palavra. Amém? Não de semente corruptível, palavra de homens. Mentiras. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Uma palavra incorruptível. Por isso que o servo de Jesus, chamado Paulo, Pedro, eles, os apóstolos, de maneira alguma, eles são servos de Jesus. Por isso que eles não misturaram a palavra. Foi o Espírito Santo usando eles, que a palavra ela é incorruptível. Não tem nada sujeira, não tem mistura. Para ela poder fazer a obra, tem que ser de acordo com o Senhor. E eles não inventaram. Amém? Amém ou não amém? Sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Viva e que permanece para sempre. Amém? E a Bíblia diz que ela, onde ela entra, ela continua operando, irmão. Porque ela é viva. Ela continua operando e quando eu vou sentindo ela operando, eu quero porque quero mais ela. E ela vai operando. Ela opera, ela é poderosa e eficaz. Ela opera. Amém?
Em 1 Tessalonicenses, louvado seja o Senhor, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, amém? É uma escolha. Eu dou graças a Deus por alguns estarem recebendo, mas infelizmente nem todos. Mas ele dá graças a Deus porque tem alguns que vão receber. Então eu glorifico a Deus por saber que tem pessoas que vão receber. Quando Deus estiver me usando, eles vão ver que não sou eu. Eles vão ver que é Deus. Amém? Pelo que também damos sem cessar graças a Deus por haver recebido de nós a palavra pregada de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas como segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual, essa palavra, também opera em vós, os que crestes. Amém? Então, aonde foi gerado fé, essa palavra continua operando. E a Bíblia não tem como se enganar, irmão. Pelo fruto se conhece a árvore. É notório em quem ela está operando e quem não está. Com os olhos espirituais dá para enxergar. E pela revelação bíblica, dá para saber se ela está operando em mim ou não. Amém? Isso tudo que eu estou falando aqui é a palavra do Senhor. Amém? Que tem que ser ensinada, tem que ser explicada. E voltando para 1 Pedro, louvado seja Deus, no 1:23, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva. A palavra de Deus é viva, gera vida. E essa palavra, ela permanece para sempre, amém, irmão? Aí ele vai de novo, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Amém? Todo homem é como erva, dá uma olhada, como a erva. Aí é o que diz a Bíblia? E a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva. Aqui, já tive 20. E nem precisa ficar velho. Morreu, secou a erva. E toda a glória, carro 2025, que já saiu. Flor da erva. 1 milhão de salário, flor da erva. Não sei quantos PhD, flor da erva. Fulano tem uma sabedoria incrível, flor da erva. Está cheio de mulher, flor da erva. Cheio de vigor, flor da erva. Cheio de casas alugadas, flor da erva. Tudo. Sofá novo, orgulhando, flor da erva. Tudo. Cheio, escolho roupa, flor da erva. Tudo. Flor da erva. Seca-se a erva. Murcha-se a flor. Acabou tudo. Amém? Amém? É a palavra. Mas no versículo 25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não é outra, é essa. É essa. Minha mente, seja lá onde estiver, que não seja a salvação, não seja a vida eterna. Essa palavra é poderosa para tirar minha mente disso que está me atrapalhando. Em Tiago, capítulo 1,
Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 1, 21 diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém, irmão? Ela pode salvar a alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então veja bem, estamos escutando a verdade? Então, a Bíblia diz que não adianta escutar sempre a verdade. Frequentemente, não adianta escutar frequentemente a verdade. Não adianta, nada disso. Não adianta eu botar um texto bíblico verdadeiro, genuíno, no celular e mandar para alguém. Repetir o que eu aprendi. Só vai morar no céu onde essa palavra fez uma obra. Só vai morar no céu onde essa palavra libertou. Só vai morar no céu onde essa palavra tirou o homem mau e colocou o santo. Só vai morar no céu os cumpridores da palavra. Jesus era a palavra. Quando ele falava a palavra de Deus. Mas as ações dele era a palavra de Deus em ação. O novo homem sendo manifestado, onde ele prega a palavra e vive a palavra. E ele não fica titubeando, achando que pode falar a hora que quiser, na hora que bem entende. Não, ele é governado pela nova vida, pela palavra enxertada. Enganando-vos com falso discurso. Não vive a palavra, só fica repetindo, mas não vive. Será que o Espírito Santo está falando com alguém aqui? Eu quero afirmar, está. Que eu vejo de vez em quando um monte mandando mensagem genuína, mas que não vive a palavra. Essa palavra é para você. Para tu acordar. Que a ira de Deus está sobre esses. Que não praticam, porque a palavra tem uma obra a fazer na minha alma. Na obediência ela me limpar, é obra dela. E é o Espírito Santo que me revela a verdade e vai me limpando cada vez mais. Isso vai ser notório. Alguém, se botar um dedinho de perfume, vai cheirar um pouquinho aquele perfume. Mas quem jogar o vidro todo em cima, vai ser um monstruoso cheiro, ou não? O Espírito Santo faz isso. Primeiro aparece um pouquinho da salvação, e ela vindo na obediência, vai ser notório o homem mais santo, mais salvo, mais desejoso do céu. Porque ela faz essa obra. Amém? Amém ou não amém? E é isso que a Bíblia diz, porque agora você é edificado casa espiritual, para oferecer o sacrifício espiritual. E é essa palavra que faz isso, inseparável. E se não acontecer isso, é porque eu estou negando a Cristo, eu não estou confessando a Ele. Porque Ele é a palavra. Se eu não estiver de acordo com a palavra, eu não tenho Jesus. Eu estou me envergonhando dele, na verdade eu não recebi, é só falso discurso. A vida não entrou porque eu estou satisfeito com a vida velha, pensando nas coisas temporais, passageiras, mas ele deu a vida eterna. Amém? Já tem alguém que vai julgar vocês naquele último dia, ele falou. A palavra que eu vos tenho falado é que vai julgar vocês. Amém? Não é ninguém não, por isso que ninguém pode confiar na igreja, na instituição, não pode depositar toda a sua confiança no título que recebeu lá na igreja, nada disso, é confiar, saber se eu estou vivendo a palavra. Em Marcos 8, louvado seja o Senhor Jesus,
Marcos 8:38, diz assim: portanto, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, a geração que nós vivemos é o que Jesus está falando? É isso? Adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, amém, irmão? Porque dá para falar em qualquer lugar que eu sou o quê? Cristão, mas não revelar com a nova vida, não revelar com a verdade da palavra. A palavra gera vida. Se eu não revelo com a nova vida e revelando a palavra, eu me envergonho dele. Porque dá para falar por aí que é cristão e passar como... A maioria está fazendo isso. As pessoas sabem, é cristão sim, mas não revela com a vida, não revela a verdade, porque é uma geração adúltera e pecadora, onde o evangelho tem que ser pregado e vivido, para que as pessoas possam ser salvas. Só que as pessoas que estão indo para essa geração, ainda também não tiveram um encontro com Cristo, com a palavra, então não tem como transmitir essa salvação. Amém? Infelizmente, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu não quero isso para a minha vida. Amém, irmão? Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Todo homem é como erva e a glória como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, toda a glória vai para o espaço, mas a palavra do Senhor, palavra. E é esta a palavra que estamos escutando aqui. Ela faz a obra, é viva e eficaz, vivifica, transforma, regenera, reconcilia, ela leva para o céu. Ela limpa a alma, ela vai tirando o que tem que ser tirado na obediência à verdade, ela vai me limpando, 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 e quando mais limpando, mais a glória de Cristo é manifestada, porque Ele se manifestou cheio de graça e de verdade, e Ele nos concedeu a graça e a verdade, para ser manifestada também, através da palavra, amém? Digo, não eu, mas o Senhor, amém? Jesus não falou isso, igual os profetas, assim diz o Senhor, não precisou Jesus, era o Senhor falando, amém? E depois os apóstolos falando a palavra do Senhor. Amém? Então, quem está aqui nesta manhã? O Senhor, revelando a sua palavra, que são inseparáveis. Conhecereis a verdade vos libertará. Tira a miséria e coloca a nova vida. E isso vai, essa palavra está operando em vós. É o que diz, ela faz essa obra porque ela é viva. Amém? Vamos colocar de pé.